Ágora, um assunto, dois pontos de vista. O debate na Euronews. Numa altura em que os mercados financeiros estão a recuperar da agitação da semana passada nos Estados Unidos, os especialistas em economia perguntam o que virá a seguir. E as previsões estão longe de serem claras. Tommaso Padoa-Chioppa é um antigo ministro italiano das Finanças que agora lidera o think tank Notre Europe. Laurent Cohen-Tanucci é um advogado francês responsável pelo projeto Europa na economia global. Nesta edição de Agro, os dois trocam ideias sobre como podem os mercados financeiros europeus e mundiais recuperar e adaptar-se naquela que já foi considerada a pior crise económica das últimas décadas. É a primeira vez desde a Segunda Grande Guerra que uma crise financeira mundial tem as suas raízes nos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano e nas instituições financeiras do país. Como o sistema financeiro é global, como a confiança, que é um fator fundamental para a estabilidade, tornou-se um fenómeno igualmente global. Esta crise é um fator que interessa à finança internacional e, claro, à Europa. De facto, a crise já se encontra na Europa, apesar da exposição dos bancos europeus ser menor que a dos Estados Unidos. Mas vemos os mercados emergentes a serem tocados por ela. As bolsas, por exemplo, a Rússia foi obrigada a fechar os mercados bolsistas durante 2 ou 3 dias. A bolsa chinesa caiu a pique. Ninguém foi poupado. A bourse chinoise a énormément chuté, donc personne n'est épargné. Creio que há um elemento que é especificamente americano, o facto de as famílias estarem fortemente endividadas. Têm normalmente empréstimos para comprar casas e têm a tendência para gastar o orçamento dedicado ao aumento do valor das suas casas. Assim, se há uma mudança de direção, o nível de consumo e de poder de compra para as famílias vai baixar e a economia sofre com isso. É um sistema que chamamos a finança de mercado, que foi posto em prática há 20 anos e que hoje mostra os seus riscos, que são desmesurados, para além das normas bancárias. De facto, saímos de um sistema de regulação bancária tradicional para nos dirigirmos a sistemas de mercado que ninguém compreende ou controla. E é isso que é perigoso. Assim, podemos dizer que, para voltar à Europa, esta terá de fazer boas escolhas durante a crise. É uma oportunidade formidável para o euro. Em segundo lugar, o Banco Central Europeu assegurou bem o seu papel ao injetar liquidez, bem coordenado com as autoridades americanas. E depois, a Europa aparece como uma zona de estabilidade e isso é hoje em dia algo muito importante. Et puis l'Europe apparaît comme une zone de stabilité, en fait, aujourd'hui, et c'est quelque chose de très important. Oui, tout à fait. Sim, tem razão. A Europa desmentiu ainda todas as previsões e os juízos de valor negativos que se ouviam no início da moeda única, quando se dizia que, em caso de crise financeira, a construção do que se estava a pôr em prática não funcionaria. É exatamente o contrário do que vimos. Há, no entanto, uma grande lacuna. É o facto da moeda ser uma só moeda e a política monetária ser uma única política. As injeções de liquidez decidem-se rapidamente e de forma corajosa em Frankfurt, mas a supervisão financeira fica aprisionada entre os vários países. Não é homogénea, apesar das diretivas comunitárias, e não há uma partilha de informação suficiente. Por isso, se uma grande instituição europeia se encontrar com dificuldades, estes defeitos podem vir ao de cima.
É verdade que perguntamos por vezes se uma crise de tal amplitude acontecesse na Europa, hoje em dia, com os passos de integração, se não haveríamos. À parte do BCE, não haveríamos, porque o BCE substituiria o Tesouro Americano na Europa. Podíamos ver quanto muito o déficit de integração e de coordenação que temos hoje na Europa financeira. Sim, não apenas no sentido de que substituiria o Tesouro Americano, mas também qual seria o ponto comum para vermos o sistema financeiro europeu. Porque, do ponto de vista monetário, vemos-lo através do BCE, do ponto de vista financeiro, não há nenhum local onde os dados sejam recolhidos e partilhados. Por isso, acho que há uma razão para sermos prudentes em relação ao otimismo. Como vê o futuro depois da decisão que foi tomada pelas autoridades americanas? Creio que a chave neste momento é a confiança. Apesar de muita gente estar em pânico, a confiança não mexe. Todas as crises, por definição, são coisas que passam rapidamente. Pessoalmente, considero que há mais para além desta crise aguda. Se virmos o background, o facto da economia americana não poder continuar a crescer de uma forma elevada, já que está fundamentada na dívida externa e nos preços elevados das matérias-primas, podem aumentar ainda mais porque a pressão é também determinada pelo facto de 1/3 da humanidade estar a melhorar o seu nível de vida, o que apresenta um cenário que poderá ser uma inflação mais alta e menos crescimento. Há talvez uma oportunidade para a Europa se conseguirmos sair dessa crise para que possa tomar um lugar cimeiro com a economia americana, que tem as dificuldades que acabou de mencionar. Os países emergentes são também afetados pela crise e têm igualmente um certo número de fragilidades. Assim, a Europa deve verdadeiramente ter uma estratégia positiva para a globalização. O Tratado de Lisboa é uma estratégia de adaptação certa e necessária, mas tem de ser reforçada e melhorada. Mas é preciso igualmente que a União Europeia tenha uma estratégia económica externa de forma a influenciar a globalização. A Europa é, antes de mais, a primeira potência económica e comercial do mundo, mas não interpreta, ainda hoje, o papel que deveria interpretar na regulação da economia mundial. Estou de acordo e acredito que uma das lições a tirar é que é preciso mais Europa e não menos Europa perante estes acontecimentos. Absolutamente.